Olá, você está no Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma ferramenta de gestão que é utilizada para eliminar ou prevenir falhas, aumentar a produção e, consequentemente, aumentar os índices de satisfação dos clientes. A ferramenta é o Pokayoke. É uma ferramenta tão útil e que traz resultados tão expressivos que ela foi validada na indústria automobilística, uma das mais exigentes do mercado. E qual que vai ser o roteiro da nossa aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos aprender conceito do Pokayoke e quais são os seus tipos, ou seja, a gente vai perceber que o conceito ele vai fragmentar em diferentes tipos de Pokayoke. Vamos entender para que serve o Pokayoke e quais os benefícios nós podemos obter a partir da utilização desse dispositivo, dessa ferramenta de gestão. Vamos entender como aplicar e vamos aprender quais são os Pokayokes que nós podemos utilizar nos processos de logística. Lembrando que todo o conteúdo que nós vamos apresentar na aula de hoje, ele está no nosso artigo e o link está aqui na descrição deste vídeo. Todo o material que nós vamos utilizar aqui na aula de hoje, ele também está disponível lá no artigo em PDF para download. Ou seja, se esse conteúdo faz algum sentido para você, se é do seu interesse, você quer ter esse conteúdo, você pode entrar lá no nosso artigo e fazer o download. Peço para que você conheça o nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube, nossa página no LinkedIn e nossos cursos de capacitação na plataforma do Hotmart. Se esse conteúdo faz algum sentido para você, deixe seu like, deixe aqui o seu comentário, não deixe de compartilhar com quem possa também ter o interesse nesse tipo de conteúdo e, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal, beleza? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, o que é o Pokayoke? O Pokayoke, que traduzido significa a prova de erro, são dispositivos utilizados em um processo produtivo que previnem ou eliminam falhas humanas. Além dos dispositivos, ou seja, não é somente dispositivos, o conceito se estende para metodologias e procedimentos, porém, sempre com o objetivo de evitar uma falha em um processo. Então, quando a gente fala em Pokayoke, nós estamos falando de uma ferramenta de gestão, que pode ser um dispositivo, uma metodologia ou um procedimento, que tem por objetivo reduzir erros. Quando a gente fala em reduzir, a gente pode estar falando na prevenção ou no ato de eliminar esses erros. Tanto prevenir quanto eliminar, nós estamos naturalmente reduzindo esses erros. E através da redução de erros, naturalmente a gente vai alcançar outros objetivos, que são os objetivos das empresas, que é a redução de custos, aumento da qualidade, ou seja, se não tem erro, a qualidade é maior. Se não tem erro, não tem retrabalho, então o custo é menor. E, naturalmente, se não tem erro, nós temos uma maior produtividade. Alcançando estes objetivos, naturalmente, nós vamos alcançar uma maior satisfação dos clientes. Então, o Pocahontas é isso, uma ferramenta de gestão utilizada para reduzir os erros dentro de um processo produtivo. Mas será que é somente no processo produtivo? Vou explicar isso um pouco melhor. Mas antes disso, é importante a gente entender um pouco do contexto onde o Pocahontas foi, vamos dizer assim, criado, para que a gente possa depois, um pouco mais à frente, entender como que ele, vamos dizer assim, migrou para além dos processos produtivos. Então vamos lá. O Pocahontas surgiu no Japão. Nós estamos falando no ano de 1960. Aqui é importante a gente destacar que era um período do pós-guerra.
E ele surgiu na indústria automobilística, ou seja, em processos industriais, mais especificamente no sistema Toyota de produção. Quem atua na área industrial ou na área de engenharia de produção sabe que esse sistema Toyota de produção foi um marco na época que ele, vamos dizer assim, quebrou muitos paradigmas e trouxe uma revolução dentro da área da gestão industrial, da gestão da produção. Então, era um período do pós-guerra, o Japão fez parte dos países que perderam a guerra, então a sua mão de obra estava muito escassa, assim como seus recursos. Então, o que que eles tinham que fazer? Eles tinham que economizar recurso e trabalhar de maneira otimizada, pois a mão de obra era escassa. E o Pocahontas foi uma ferramenta de gestão que auxiliou nesse processo da retomada do Japão, que permitiu que ele atingisse hoje níveis elevados de produção, que eles pudessem recuperar recuperar a nação de um modo geral, vamos assim dizer. Ou seja, nós tínhamos pouco, eles tinham pouco recurso, então o pouco que eles tinham, eles deveriam trabalhar de maneira otimizada. E foi assim que eles conseguiram, através, vamos dizer assim, dentro do contexto que eles estavam inseridos, aplicar essa ferramenta para obter resultados satisfatórios. É importante a gente destacar que no ano de 1960, as indústrias, as fábricas, elas não eram automatizadas como hoje, atualmente, as indústrias são automatizadas. Então, era característico daquela época muito trabalho manual, muito trabalho repetitivo. Então, aquele cenário era muito propício para as falhas humanas. Então, o Pocahontas entra dentro desse contexto para corrigir, prevenir e eliminar essas falhas que eram oriundas do processo industrial da época. Então, aí com o tempo, as indústrias foram se desenvolvendo, veio o contexto de indústria 4.0, a automatização entrou e trouxe resultados muito positivos, tentando eliminar ao máximo esse trabalho manual e repetitivo, com o objetivo sempre de eliminar erro e dar maior produtividade. Então, mas é uma ferramenta de gestão que deu tão certo dentro desse contexto industrial que ela foi aplicada, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Dois exemplos para que vocês possam entender um pouco melhor o que se trata um Pocahontas é o exemplo da geladeira. Atualmente, as geladeiras mais modernas, vou até colocar aqui como um exemplo. Quando a gente deixa a porta da geladeira aberta, ela começa a emitir um som, um aviso sonoro, indicando que a gente tem que ir lá e fechar, porque algo não está correto. Então, quais são as consequências de não fechar a geladeira? Naturalmente, ela vai ter um consumo de energia maior e existe a possibilidade da conservação dos alimentos serem prejudicados. Então, através desse dispositivo que vai emitir esse sinal sonoro, os humanos vão perceber que eles não fecharam a geladeira, vai lá e vai fechar e vai evitar uma falha, que é um consumo maior de energia e talvez uma não conservação dos alimentos. Um outro exemplo muito prático no dia a dia são os carros, mais especificamente o cinto de segurança. Carros mais novos, eles emitem um sinal visual sonoro e luminoso, indicando quando nós, motoristas, condutores, não usamos o cinto de segurança. Então, fica emitindo um sinal até que o cinto seja colocado. Qual que é a falha que eles estão prevenindo que nós não cometemos? De fazer a condução do veículo sem uso do cinto de segurança e caso venha a ter um acidente, nós estamos, de certa forma, mais protegidos. Então, esse também é um karaokê muito comum no nosso cotidiano.
Então, entendido o que é o Poka-yoke, nós vamos conhecer as quatro variações desse conceito, que são basicamente o Poka-yoke de prevenção, detecção, valor fixo e o Poka-yoke de etapas. Vamos conhecer cada um deles separadamente. O Poka-yoke de prevenção. O Poka-yoke de prevenção tem por objetivo prevenir que um erro venha a acontecer através da eliminação da causa geradora do erro. Sendo assim, o erro está associado à falta de conhecimento por parte de um funcionário ou atividades repetitivas e manuais. Vamos dar um exemplo do que pode ser um Poka-yoke de prevenção. Pode ser a porta USB. Ou seja, a porta USB, que é muito comum hoje nos dispositivos eletrônicos, ela tem um formato específico que, caso ela não for encaixada, posicionada sobre o local correto, ela não vai executar a sua função. Por exemplo, vamos imaginar um mouse de um computador. Caso ele não seja inserido na porta correta, o mouse não vai funcionar. E aí, dessa forma, vai eliminar qualquer possibilidade de erro. Da mesma forma, um carregador de telefone celular, caso ele não seja acoplado no local adequado, ele também não vai funcionar. Então, a porta USB ela tem um formato específico que não deixa que, caso você coloque em um local adequado, ele não vai funcionar. Pode parecer um exemplo simples, que é até difícil imaginar que um erro poderia ocorrer, já que é um item tão comum no nosso dia a dia. Mas já imaginou se esse mesmo exemplo fosse utilizado para as tomadas de energia, essas tomadas usuais que a gente tem na nossa casa, que tem nas empresas, se elas pudessem ter formatos diferentes para voltagem de 110 e 220. Quais as falhas nós poderíamos evitar, prevenir a partir disso? Vamos imaginar que nós temos um dispositivo que é alimentado por energia elétrica, que é um dispositivo que é 110. E por algum motivo, a entrada da tomada é a mesma da entrada da tomada de 220. Então, o que que acontece? Caso a gente pegar esse dispositivo, que é 110, e colocar ele numa tomada 220, naturalmente a energia que vai chegar essa voltagem que vai chegar nesse dispositivo é o dobro da necessidade desse dispositivo. Então, ali vai haver uma sobrecarga e essa máquina, esse dispositivo pode vir a não funcionar mais, a gente vai acabar estragando. E se porventura for o contrário, a gente tiver um dispositivo 220 e inserir em uma tomada 110, a gente não vai ter a voltagem necessária para fazer com que aquele dispositivo venha a funcionar corretamente. Então, nos dois exemplos, nós vamos ter uma falha dentro desse processo. Então, a prevenção, ela vem com esse objetivo de eliminar a causa geradora do erro. Temos também o Poka-yoke de detecção. Esse tipo de Poka-yoke tem duas variáveis, ou seja, ele já é uma variável do Poka-yoke e ele se divide em dois. Um deles é o controle e o outro é a advertência. A variável de controle tem por objetivo paralisar um processo diante da ocorrência de uma falha. Por outro lado, a advertência tem por objetivo sinalizar, por meio de dispositivos audiovisuais, o surgimento de um erro. Vamos a mais exemplos. Vamos imaginar que nós estamos dentro de uma linha de produção alimentada também por energia elétrica. Os eletricistas de plantão que perdoem a minha falta de conhecimento na simbologia, mas vamos imaginar que isso aqui é um equipamento e aqui nós temos um disjuntor. Vamos imaginar que esse equipamento aqui funciona com 5 amperes de corrente. E essa corrente vai chegar nesse equipamento. Caso a gente venha a ter uma corrente que é superior a essa
a essa amperagem de 5 amperes, essa corrente vai passar pelo disjuntor e, naturalmente, ele vai cortar essa energia, não permitindo essa energia superior a 5 amperes chegar até o equipamento. Isso porque, caso chegue uma corrente, por exemplo, de 10 amperes, pode vir a ter um dano no equipamento. Então, o disjuntor tem essa função de controlar e não permitir que vamos dizer assim, essa superamperagem chegue no equipamento que tem uma amperagem pré-determinada. Então, é nesse ponto, o Poca-Yoke de prevenção e o de controle, ele tem funções semelhantes. Porém, o de prevenção não deixa que o processo comece sem que esteja tudo adequado. O controle, ele deixa o processo começar, mas se porventura durante esse processo tiver alguma falha, ele corta e não deixa o processo dar sequência. Então é importante a gente entender essa diferenciação entre essas variações do Poca-Yoke. E agora tem também o Poca-Yoke detecção advertência. Vamos imaginar um exemplo parecido, que aqui nós temos uma linha de alimentação do equipamento. Esse equipamento, ele tem esse modus operandi dele de 5 amperes, e ele aqui tem um dispositivo que, se porventura vir uma corrente diferente, ele vai indicar uma sobrecarga para que uma pessoa possa ir lá e atuar de modo a talvez cessar essa alimentação e garantir que o equipamento não vá, vamos dizer assim, ter um mau funcionamento ou vir a estragar. Claro que quando a gente faz essa comparação entre o Poca-Yoke detecção controle e o Poca-Yoke detecção advertência, nós percebemos que o Poca-Yoke detecção controle é muito mais eficiente do que a advertência. Por quê? O da advertência ainda vai precisar de uma ação humana, ou seja, o humano vai ter que perceber que algo está errado através desse dispositivo, desse sinal audiovisual, e aí ele ter uma ação. O Poca-Yoke detecção controle não. O próprio, vamos dizer assim, dispositivo entende que está errado e ele mesmo já faz a ação sem a necessidade da intervenção humana, ok? É importante a gente diferenciar essa variação. Então, temos também o Poca-Yoke de valor fixo. O Poca-Yoke de valor fixo atribui um número específico, único e padronizado para determinado processo. Nesse sentido, o número pode estar relacionado a um movimento ou mesmo uma quantidade. Quando a gente fala em valor fixo, nós estamos falando em padronização, algo muito comum, muito utilizado no Japão, onde foi criado o Poka-yoke. Quando a gente fala em padronização, muitas das vezes nós estamos falando em parâmetros operacionais, ou seja, é regular, é definir limites para os equipamentos, para as máquinas, para que se possa chegar a um resultado desejado. Então, basicamente, esse é o valor fixo, é a questão da padronização. Vamos imaginar que a gente tenha uma montagem para ser feita de um dispositivo, uma máquina, um equipamento, seja o que for. Dentro dessa, para que a gente consiga chegar ao resultado desejado, que é montar esse dispositivo, a gente vai ter uma série de componentes, acessórios que vão se unificar para chegar nesse resultado. E para isso existe um manual indicando qual que é o passo a passo a ser feito para que a gente chegue naquele objetivo. Então, se a gente tem uma quantidade X de
componentes e uma quantidade Y de acessórios, todos eles devem ser utilizados. Vamos relembrar que essa ferramenta foi criada lá no Japão, no período pós-guerra, onde os recursos eram escassos. Então, quando a gente fala em Poka-yoke, se vem 10 parafusos, nós temos que utilizar os 10 parafusos. A ferramenta não prega por excesso, ou seja, não vai, se a gente precisa de 10 parafusos, não vai ter 11 parafusos, não vai ter 9 parafusos, vai ter 10 parafusos e todos eles devem ser utilizados no local correto para que a gente consiga alcançar o resultado desejado, ok? E tem também o Poca-Yoke de etapas, que ele também pega um pouco desse contexto do valor fixo, pois ele também está direcionado a uma padronização, a uma metodologia. O Poka-Yoke de etapas determina uma sequência que deve ser seguida para que uma operação atinja o resultado desejado. Em outras palavras, caso as etapas não sejam cumpridas em sequência, o resultado não será alcançado. Um exemplo bem simples e prático é quando a gente vai num caixa automático do banco e o nosso objetivo, o nosso resultado desejado é sacar uma quantia em dinheiro. Para que a gente possa chegar até ter o dinheiro, a gente conseguir sacar o dinheiro, a gente precisa seguir uma sequência de etapas. Em geral, é colocar o cartão, digitar uma senha, selecionar uma opção, colocar os valores desejados, digitar novamente uma senha, retirar o cartão. Cada banco, cada caixa tem um processo específico, mas basicamente sempre seguem essa metodologia para que eles tenham certeza de que a gente está cumprindo todos os passos para que a gente chegue então no objetivo desejado. Então, basicamente, o valor fixo e as etapas estão relacionados àquilo que a gente comentou lá no conceito, que é em relação a metodologias e procedimentos, sempre com o objetivo de evitar erros e alcançar o resultado desejado. Ok? Então, essas são as variações do conceito de Pokayoke. E agora que a gente entendeu o que é o Pokayoke e quais são as suas variáveis, vamos assim dizer, e a gente já falou até sobre o objetivo, naturalmente já vai estar na nossa mente, aqui nesse momento da aula, entendendo, talvez até mesmo de forma rasa, para que serve um Pokayoke. Mas vamos lá, para que serve? Poka-yoke serve como um instrumento de prevenção de erros e falhas. Consequentemente, ao evitar que um erro venha a acontecer, estamos reduzindo desperdício e retrabalho. Quando a gente reduz desperdício, nós economizamos recurso. Quando a gente não tem retrabalho, naturalmente nossa produtividade ela é maior. Trabalhar de forma preventiva é um processo cultural de transformação nos hábitos profissionais da equipe. Vamos de novo relembrar. O Karaoke foi criado lá no Japão, em 1960, num contexto de pós-guerra, onde os recursos eram muito escassos. Então, naturalmente, o Japão, naquele momento, ele precisava de uma mudança cultural, ou seja, os recursos deveriam ser aproveitados da melhor maneira possível. Não poderia, os índices de desperdício deveria ser mínimo. E entendendo aquele contexto, entendendo que aquela, vamos dizer assim, escassez de recurso fez que isso mudasse a cultura da população japonesa em relação a recurso. Então, hoje eles trabalham somente com o que é necessário, ou seja, o Japão criou uma cultura que eles não vão trabalhar com excesso, porque o excesso é ruim, é custo maior, é maior movimentação, o espaço ele é menor. Então eles vão trabalhar com o recurso necessário, nunca mais, nunca menos, somente aquilo que de fato é necessário para se chegar no objetivo. Nesse sentido, o Pokayoke é uma ferramenta que auxilia a gestão da empresa na implantação da cultura de prevenção no processo. Ou seja, se o Pokayoke atingisse somente o objetivo para o qual ele foi criado, que é
prevenir ou eliminar as falhas, ele já seria uma ferramenta que, vamos dizer assim, seria muito importante dentro de qualquer processo, de qualquer empresa. Porém, ele ainda tem um objetivo maior, que é a mudança de cultura. Ele trabalha isso nos funcionários, na equipe, os profissionais. Isso por quê? Quando o profissional entende o conceito, entende por que daquele dispositivo, por que daquela metodologia, ele entende que, se não tivesse esse dispositivo, talvez aqui teria muitos erros. Aí ele passa a enxergar aquilo como algo positivo, algo que tem valor. Ele entendendo isso, ele vai naturalmente expandir esse conceito, essa ideia, para outras partes do processo que talvez ainda não tenham sido contempladas por essa ferramenta de gestão. Ou seja, ele vai entender: olha, aqui se a gente fizer isso, pode ser que a gente previna um erro. Olha, aconteceu um erro aqui. Se a gente tivesse um dispositivo, talvez esse erro não aconteceria. Então, isso é uma mudança cultural. Quando a gente aplica esse tipo de gestão dentro dos nossos processos, as pessoas entendem que aquilo é algo positivo, naturalmente isso vai se expandir para todos os outros processos e outras atividades do negócio. Então, o Pocahontas, mais do que reduzir ou eliminar erros, ele trabalha essa questão cultural da melhoria contínua dentro dos processos de uma empresa. Ok? Então vamos lá, agora que nós sabemos o que que é, quais são suas variáveis e para que ele serve, quais são os benefícios que nós podemos obter através da aplicação do Pocahontas. Aquilo que acabamos de comentar, a cultura de melhoria contínua, ou seja, nós percebemos que é uma ferramenta que tem valor, é algo que agrega, é algo que traz resultados positivos. Então é algo que é contagiante, nós vamos querer sempre melhorar, sempre querer reduzir os erros e aumentar a produtividade. Maior segurança do processo. O processo se torna mais previsível. Se ele não tem erro, naturalmente o resultado ele é conhecido. Então, maior segurança para o processo. Redução de custos e desperdícios. Um processo que tem um índice de falha alto, naturalmente ele tem um custo maior do que um processo que tem um índice de falhas menor. Então, quanto menor o índice de falhas, menor os custos para aquele processo. Maior agilidade na operação, mais produtivo. Se não tem falha, se não tem retrabalho, nosso tempo é consumido com produção, processos mais eficientes. Vai nessa linha da agilidade, baixo índice de retrabalhos, cumprimento dos prazos. Ou seja, se nosso processo é tão previsível, nós podemos passar prazos melhores que os nossos concorrentes e mais do que isso, nós podemos cumprir esses prazos de modo a elevar o seu nível de satisfação. Garantia de qualidade, ou seja, se não falha, está correto. Se está correto, tem qualidade. Facilidade para implementar novos processos, ou seja, o conceito, a cultura já está, vamos dizer assim, entendido, já está dentro do processo da empresa. Então, naturalmente, nós vamos implantar isso em novos processos. E tudo isso para que a gente possa ter uma maior satisfação dos clientes. Maior satisfação dos clientes, maior número de vendas, maior faturamento, maior lucratividade, prosperidade do negócio, ok? Então, o Pocahontas é uma ferramenta simples, que pode ser aplicada sem muita complexidade, sem muito investimento, e traz uma sequência de benefícios que é, vamos dizer assim, desejado por todo tipo de empresa. Beleza, muito bom. Como que eu aplico, como que eu faço um Pocahontas? Elaborar um Pocahontas é fundamental para prevenir erros e tornar uma produção enxuta. Enxuta basicamente é nem sobrando, nem faltando, somente o necessário. Dessa maneira, para te auxiliar nesse processo, é necessário aplicar 6 passos. Ou seja, para mim criar um Pocahontas, eu tenho que seguir esta sequência. Ou seja, para você criar um Pocahontas, você tem que ter um Pocahontas de etapas. Viu como o conceito ele é tão útil? O primeiro deles é identificar uma falha. O primeiro passo é identificar uma falha no produto, no serviço ou no processo. Sendo assim,
A falha pode ser identificada através de resultados ruins nos indicadores de desempenho, ou seja, eu tenho um controle do meu processo e eu não estou alcançando os resultados bons. Então, aquilo ali indica que eu tenho uma falha. Se meus custos estão além do que foi orçado, então tem uma falha. Pode ser que seja uma falha de planejamento, mas também pode ser uma falha no processo. E se meu índice de reclamação está muito alto, eu tenho uma falha e eu preciso corrigir. Então, para isso, eu preciso identificar. Então, nós temos essas formas de identificar as falhas. Identificou a falha, nós vamos identificar a causa raiz. Ou seja, nós vamos entender por que nós estamos falhando. Uma ferramenta muito útil para que a gente possa identificar a causa raiz é o diagrama de Chikawa. Nós temos um artigo no nosso site falando sobre diagrama de Chikawa. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E então, a gente vai identificar a causa raiz. Identificou a causa raiz? Nós vamos propor soluções. Para propor soluções, a gente tem uma outra ferramenta que é muito importante, que é o brainstorming, que é basicamente colocar as pessoas que entendem daquele processo, que entendem daquela área, que entendem das atividades, para pensar soluções para aquele problema, para aquela falha que nós identificamos. Então, nesse momento, quanto mais opções, melhor, pois mais opções vai permitir uma análise mais profunda, uma análise mais detalhada em relação ao problema, de modo que a gente vai entender qual aquela que pode ter um resultado melhor. Identificou qual que é a melhor solução? Nós vamos verificar se aquela solução é de fato eficaz. Após a aplicação da solução, é necessário verificar se ela é boa ou não para resolver aquele problema. Nesse sentido, é importante observar se os resultados nos indicadores de desempenho, se o índice de retrabalho e os custos evoluíram. Ou seja, se eu apliquei uma solução, meu resultado do indicador de desempenho melhorou, então, naturalmente, essa proposta de solução, ela é boa. Então, se ela é boa, nós vamos implantar a proposta. Caso a proposta tenha sido validada, é necessário que a solução seja padronizada nos processos da empresa. Ou seja, nós vamos envolver as pessoas, nós vamos refinar essa proposta de solução para que ela, de fato, alcance resultados desejáveis pela empresa. Fez isso, colocou o processo em ação, está dando certo? Registre o resultado, ou seja, nós vamos documentar todo esse processo da aplicação do Pokayoke, que aquilo vai ser um aprendizado, aquela questão da cultura que nós conversamos, e aquilo ali vai ficar enraizado dentro dos processos da empresa, que a qualquer problema que for surgindo, naturalmente as pessoas já sabem o caminho para buscar soluções para resolver os problemas e as falhas que podem vir a ocorrer na empresa. Então, basicamente, esses seis etapas de forma sequencial. Não podemos negligenciar nenhuma dessas etapas, pois cada uma delas é extremamente importante para que a gente chegue ao resultado desejado. Agora que nós já conhecemos o que é o Pokayoke, qual é o seu objetivo, qual é as suas variáveis, para que ele serve, quais são os benefícios e como que eu posso criar um, vamos entender dentro do nosso objeto de estudo, que é a logística, como que ele é aplicado dentro dos nossos processos. O primeiro deles é o processo de recebimento de mercadoria. O processo de recebimento de mercadoria é extremamente importante para garantir o abastecimento da empresa com insumos, matérias-primas consumíveis ao processo. Nesse sentido, existe um custo muito elevado direcionado para a aquisição desses itens. Ou seja, aqui nós temos a nossa empresa, aqui nós temos os nossos fornecedores, e aqui nós temos a entrada de insumos, matéria-primas e consumíveis, todos eles que vão ser utilizados dentro do nosso processo. Então,
é importante que a gente garanta que esses insumos, que essas matérias-primas e esses consumíveis estejam adequados ao nosso processo. Então, aqui nós vamos aplicar um Poka-yoke de detecção. Ou seja, aqui nós vamos criar um checklist para verificar se todos esses itens que foram adquiridos pela empresa estão corretos. Ou seja, nós vamos seguir ali um formulário onde vai indicar se os produtos que estão chegando estão em conformidade com as notas fiscais, ou seja, com aquilo que a empresa comprou. Caso não tenha vamos dizer assim, caso esses valores estejam incorretos, naturalmente os fornecedores devem ser acionados para que os problemas sejam resolvidos, ou seja, não vamos deixar entrar nada que não esteja adequado ao processo da empresa. Então, no recebimento de mercadoria, nós podemos aplicar o Poka-yoke da detecção através de um checklist. Por outro lado, nós temos a expedição de produtos. Se no recebimento de mercadorias podemos ter falhas, na expedição de produtos não é diferente. A expedição de produtos é um processo muito crítico dentro da operação logística de uma empresa, ou seja, nós estamos enviando os produtos para os nossos clientes. Isso porque é a última etapa em que a empresa manuseia o produto antes de enviar ao cliente. Então, se lá nós estamos falando da entrada, aqui nós estamos falando da saída, cliente. E aqui podemos falar que está a expedição, é aquele momento final onde o produto vai sair da empresa indo em direção ao cliente. Para que o produto chegue até o cliente, né, é necessário um transporte. Para esse caso, como que a gente pode aplicar um Poka-yoke também de detecção? Cada transporte, isso pensando em empresas onde já tem um sistema de gestão um pouco mais avançado. Ou seja, cada transporte que é vinculado aos processos da empresa, ele vai ter os produtos já cadastrados. Ou seja, produto X, produto Y, o transporte ao veículo ABC, por exemplo. Aí chegou lá o veículo ABC para fazer um processo de expedição, de carregamento. Naturalmente, ele já vai ter que enviar o produto X, o produto Y e o produto Z. Empresas que estão mais evoluídas dentro do processo de gestão de logística, ela tem dentro do processo os coletores de dados, onde eles vão indicar se os produtos que estão sendo carregados estão em conformidade com aquele veículo. Ou seja, no ato do carregamento, a gente vai bipar esses produtos que estão sendo carregados, produto X, produto Y, produto Z. E naturalmente o sistema vai indicar para a gente se o carregamento está correto ou se o carregamento está errado. Indicando que está errado, a gente vai ter oportunidade de corrigir, entender o problema e não enviar nenhum tipo de produto errado ao cliente. Então, essa é uma maneira de aplicar o Poka-yoke dentro dos processos de logística. E também temos o inventário de estoque. O inventário de estoque basicamente é um levantamento de todos os produtos, todos os itens que estão no nosso estoque. Isso é relacionado ao patrimônio da empresa. Quando estamos falando de patrimônio, nós estamos falando em dinheiro, valores monetários. Então, isso é muito importante, pois sabendo essas informações corretas, como é que está o SKU da empresa, qual o número de produtos, como que está o estoque, está alto, está baixo, permite fazer tomada de decisão mais correta. Então, ter um inventário de estoque sempre atualizado é extremamente importante e relevante para os processos da empresa. Então, para que a gente possa realizar um inventário, nós temos o Poka-yoke de etapas. Ou seja, o inventário é um processo extremamente crítico, onde é necessário a gente seguir uma série de etapas para chegar no resultado. E para isso, o Saque Logística pode te ajudar. A gente tem um artigo, tá, a gente tem um artigo onde a gente fala os 10 passos necessários
para que a gente possa chegar a um resultado desejado para o inventário. Vou deixar o link aqui na descrição, ó. 10 passos para realizar um inventário de estoque. Ou seja, se você quer ter um inventário de estoque atualizado, ter níveis de acuracidade de estoque bom, é necessário que esses 10 passos sejam seguidos à risca para que a gente possa chegar a um resultado desejado. Isso é um Poca-Yoke de etapas, é método, é procedimento para que a gente chegue a um resultado. Beleza? Então, pessoal, era isso que a gente estava propondo para a aula de hoje, falar sobre o Poca-Yoke, essa ferramenta de gestão que é extremamente importante e que pode trazer benefícios extremamente relevantes para os processos empresariais. Peço que, se esse vídeo fez sentido para você, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, alguma sugestão? Deixe seu comentário aqui para a gente poder conversar. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.